Professor Edmar Gurjão, boa tarde, tudo bem? Fala, Conrado, boa tarde. Tudo em paz. Que maravilha! Em Campina Grande aí tá fazendo ventinho, tá frio? Tá esfriado, mas o dia foi quente aqui. Foi quente? Não tão quente quanto o sertão, mas quente, né? Hoje aqui tava nublado, viu? Nem tava quente demais nem frio. Professor, o nosso tema de hoje é a chamada internet das coisas. O que é isso, internet das coisas? É eu que vou buscar, eu que vou pesquisar umas coisinhas na internet? Boa tarde. Conrado, é outro conceito, mas eu escutei sua fala sobre as pessoas à frente do quartel. Até pela participação aqui do seu programa, tenho recebido muitos contatos, tenho sido interpelado por onde passo sobre ciência, sobre tecnologia. E você não imagina a quantidade de mensagens que eu já recebi sobre as urnas eletrônicas. A gente já falou aqui no programa, mas a quantidade de mensagens que eu recebi me questionando, novamente perguntando sobre o relatório do PL. Então, e eu, como você também, eu fico impressionado como as pessoas são. Mas, voltando, estou falando do ponto de vista de tecnologia, não estou falando do ponto de vista político nem partidário. Voltando a falar sobre a internet das coisas, Conrado, nós vamos passar por uma mudança, é que hoje, na internet, nós conseguimos essencialmente conectar computadores. Então, o seu computador aí no estúdio, o meu computador aqui na minha casa, eles estão conectados na internet, porque ele tem um endereço e ele é acessável. O do ouvinte, a pessoa que está nos vendo agora, também é endereçável, tem um endereço que é único, e a gente consegue chegar até lá e mandar informação para ele. Nós vamos passar por uma mudança, e está chegando, já é materializado em alguns locais, onde nós vamos poder agora colocar um endereço em objetos. Então imagine e conectar esse objeto à internet. Vamos usar um exemplo hipotético. Imagine seu gato, um animal de estimação que você gosta muito. Você vai poder colocar algo na coleira do gato que você vai conectá-la com a internet. Então as pessoas que são muito cuidadosas com os animais vão poder agora, por exemplo, ter seu gato, ou saber a posição do seu gato via internet, ou trazer mais informações via internet. Portanto, a internet das coisas é conectar coisas à rede, de tal sorte que elas sejam acessáveis. Esse exemplo da coleira, ele é o exemplo, digamos assim, mais simples que eu posso dar neste momento, mas tem um exemplo que é mais comum, que é o exemplo da geladeira, né? A gente vai poder conectar nossa geladeira à internet e a própria geladeira vai nos avisar quando tiver, por exemplo, faltando algum item, faltando iogurte. Então, a geladeira sabe que está faltando iogurte ou ovos, por exemplo, manda uma mensagem para o nosso celular, olha, na hora de você comprar ovos, porque a quantidade que tem aqui é muito pequena. Então, essa é a ideia da internet das coisas. Nossa, é interessante, né? Muito interessante. Parece um pouco com as casas inteligentes. Uma coisa leva a outra ou são diferentes? Uma coisa leva a outra, né? Porque a casa, os objetos que tem da casa e a própria casa sendo endereçável na internet, permite que haja comunicação. E essa comunicação leva a, se tem algum nível de inteligência, algum nível de processamento na casa, ela vai poder nos comunicar, nós vamos poder comunicar com ela. E aí a questão da casa, por exemplo, é diferente hoje. Hoje eu coloco uma câmera na minha casa e acesso remotamente, vejo as imagens remotas. O que a gente está falando não é simplesmente isso, não é simplesmente ter uma câmera, porque a câmera ela vem com todo um aparato interno para ser acessado. É poder agora colocar isso em qualquer objeto, até um lápis como esse aqui, se eu desejar, eu vou poder conectar esse lápis na internet por algum motivo, né, por alguma aplicação específica. Inclusive, estou com lápis aqui, né? Isso significa, é um tipo de chip, é um tipo de roteador? Como é que funciona esse dispositivo? Seria essencialmente um chip. É um chip. Como a gente compra hoje um chip. Isso com 5G vai ficar muito mais fácil, porque a gente vai poder agora, com 5G tem uma modalidade de transmissão onde eu consigo botar milhares de elementos ao mesmo tempo no mesmo lugar. Nossa. Então, uma pessoa em Cajazeiras, por exemplo, que tem, eu vou usar um exemplo da agricultura, uma pessoa que tem uma granja, né, que cria galinhas, ele pode colocar, com 5G, com o IoT, ele pode colocar uma pulseirinha em cada animal dele, acompanhar, sabe? Com isso acompanhar a posição do animal, o crescimento, né, a distância.
Então, veja, Nossa. o animal não é uma coisa, o animal é um ser vivo, mas a coleira que vai marcar o animal é uma coisa que agora está na internet, portanto é uma internet das coisas. O senhor falou aí questão gato, falou também animais de fazenda, falou no lápis, e eu fiquei automaticamente pensando também no próprio ser humano. E aí a gente pode ser incluído dentro desse sistema de internet das coisas através de uma pulseira, de uma coleirazinha? Pode, vai ser possível. Hoje a gente já tem algo similar, né, que é a tornozeleira eletrônica, que já dá uma certa cobertura, mas é possível endereçar também uma pulseira que as pessoas vão usar, ser possível rastreá-los. Com o ser humano é mais complicado e a gente tem que lembrar da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Quando a gente fala sobre o ser humano, tem um complicador que é a LGPD. Por exemplo, eu não posso, eu vou lhe dar um exemplo, né? Que a LGPD influencia no que a gente faz. Eu trabalho muito com segurança cibernética. Uhum. E as pessoas, quando eu vou fazer alguma palestra, as pessoas querem, na verdade, um show de mágica, querem que eu invada o computador para mostrar como é. Eu não posso fazer isso porque tem uma lei que diz, olha, você não pode invadir, mesmo por teste, senão você está cometendo um crime. Porque envolve o ser humano. Então, quando a gente bota uma pulseira numa pessoa, isso é muito delicado, né? Porque vai ser rastreado, e aí tem toda uma questão legal, mas que é possível, é perfeitamente possível. Para que esse sistema de internet das coisas funcione, tem que ter a tecnologia 5G ou não? Dá para fazer hoje, usando, por exemplo, a rede sem fio que a gente tem nas casas. Dá para fazer hoje com 4G. Entretanto, se você precisar colocar muitos elementos ao mesmo tempo, as redes que tem hoje, elas não conseguem. Porque elas não têm uma quantidade de endereços tão grande como o 5G vai permitir. Estou entendendo. Quais são os benefícios, na verdade, da internet das coisas, professor Edmar João? Dentre eles, a gente pode citar a possibilidade, né, da gente poder acompanhar ou poder medir eventos, poder medir parâmetros à distância, né, sem que necessariamente a gente tenha que ir ao local. Um exemplo mais trivial, que é sempre comentado, é o exemplo da floresta, onde você passa com um avião, você solta sensores, né, na floresta. E aqueles sensores vão medir temperatura e umidade e vão transmitir. Veja, aqueles objetos ali, eles estão todos interconectados. Você não precisa entrar na floresta, você tem uma visão da floresta, tem uma visão da temperatura, da umidade, que são parâmetros importantes para quem trabalha com esse tipo de serviço. Ouvindo o senhor falar, o impacto da internet das coisas na sociedade seria otimizar os serviços, por exemplo, a nossa vida. Também otimizar a nossa vida, né? Ter mais, poder ter mais outros serviços. Que a gente tem uma questão que são os serviços, né? Os serviços, e aí a gente precisa muito dos jovens, né? Os jovens criativos que inventam maluquices que depois a gente termina usando, como, por exemplo, o WhatsApp. Hoje nós estamos ligados ao WhatsApp, mas isso foi uma invenção de um conjunto de jovens para se comunicar. Então, esses jovens, né, criando novos serviços, novas funcionalidades, devem levar, e normalmente levam, a uma melhoria das nossas vidas. Maravilha. Esse mesmo serviço de internet das coisas, ele tanto pode ser utilizado para as residências, como principalmente para as empresas, não é isso, Edmar? Exatamente. As empresas vão utilizar muito, né? Hoje, por exemplo, uma necessidade que as empresas têm muito forte é rastreamento. Rastrear veículos, né? E aí você imagina um problema que já me foi apresentado, você tem uma carreta, né? Uma carreta, ela tem duas partes, ela tem o cavalo e tem a carroceria. Você precisa monitorar os dois, porque uma carroceria pode ser trocada de carreta. Então, esse monitoramento, você vai poder agora ter os dois monitorados independentemente, né? E com essas informações melhorar a logística, melhorar a distribuição e por aí, e assim por diante. Ordinária. Automaticamente não tem como a gente não pensar na questão das casas inteligentes, das cidades inteligentes. A internet das coisas vai nos levar obrigatoriamente às empresas inteligentes, às casas e às cidades também?
devem nos levar, devem, no mínimo, habilitar que a gente tenha isso com um custo mais baixo. Né? Tendo um custo mais baixo, obviamente que a tecnologia, no meu entender, ela vem para melhorar a vida das pessoas. Né? Tudo que melhora a vida das pessoas, eu particularmente sou defensor. Então, a internet das coisas vai habilitar, ou vai dar a possibilidade de se usar mais e mais monitoramento. E, portanto, a gente pode tornar nossas casas, a gente pode tornar nossa vida melhor. A internet das coisas vai nos permitir ficar hiperconectados, seria isso também? Não só nós, mas nossas coisas. Imagina que nossas coisas vão ficar... ou seja, a gente deve explodir no nível de conectividade, digamos assim. Se isso é bom e se isso é ruim, isso é outra discussão. Com isso, obviamente, vai ter que se criar um sistema de proteção muito maior do que nós temos também, não é isso? Segurança e proteção. Exatamente. Como a gente já conversou da outra vez, né? Já conversou que quem perdeu deve ficar acompanhando para não perder o programa, para não ficar sem informação. A gente já falou sobre invasão de câmera, certo? Eu já contei aqui no programa que no dia que a gente foi falar, eu fiz uma análise, encontrei algumas câmeras em Cajazeiras abertas que eu podia ter invadido, eu podia ter visto a imagem que está sendo mostrada lá. Então, isso são coisas que a gente tem que cuidar. Por sinal, é bom a gente começar também a colocar a cultura de segurança nas nossas crianças. Né? E essas crianças, elas vão viver num mundo hiperconectado. O mundo hiperconectado leva à hiperexposição. E aí é bom ter noção de segurança para poder se proteger. Maravilha. Professor Edmar Gurjão, obrigado pela sua participação. Na verdade, é sempre uma aula que nós temos aqui gratuitamente na sua coluna semanal Ciência e Tecnologia. Professor, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, tirar alguma dúvida, como encontrá-lo nas redes sociais? Você tem Instagram? Como é que funciona? Eu tenho Instagram, tenho Facebook, né? Mas hoje eu estou atuando mais numa rede profissional chamada LinkedIn. LinkedIn. No Instagram eu reservo mais para coisas pessoais, porque gosto de escrever, de escrever que não seja tecnologia. E aí eu normalmente coloco lá no Facebook, Instagram, mas se as pessoas quiserem, né, LinkedIn ou no site do Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG, elas podem me contactar ou, primordialmente, através de vocês.